Olá, quinto ano! Vamos prestar atenção numa revisão para a nossa prova de Geografia. Vamos estudar a apostila e o caderninho de atividades. O que será que são movimentos migratórios? Então, movimentos migratórios são os movimentos que ocorrem dentro do próprio país, tá? É a movimentação de pessoas que ocorre dentro do próprio país. E quais são as principais causas desse movimento migratório? Então, são as condições econômicas precárias, o desemprego, fenômenos naturais como enchentes, secas e terremotos. Então, essas pessoas, elas deixam as suas terras e elas vão migrar para uma outra região, outro estado, uma outra cidade, né? Então, isso é movimento migratório. Então, migração é o termo que corresponde à mobilidade espacial da população. E migração interna são os movimentos migratórios que ocorrem dentro do próprio país. O que é população? População é um conjunto de pessoas que elas habitam um determinado território. Então, isso é população, são as pessoas que habitam um determinado território. Temos também a migração de retorno, que é o deslocamento das pessoas de volta às suas unidades federativas de origem, da onde elas saíram, para lá elas retornam, tá? E por que será que elas voltam para o seu lugar? Por questões familiares, às vezes pela violência urbana, às vezes as expectativas econômicas foram frustradas, não conseguiram emprego, né? Então, esses são alguns dos fatores que têm levado os migrantes a retornar aos seus lugares de origem. Então, migração é o movimento ou deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. O que é um emigrante? Emigrante é quando uma pessoa sai de seu país de origem para morar em outro, então ela emigra. Então, a imigração é o ato de deixar o local de origem com a intenção de se estabelecer em um país estrangeiro, O indivíduo que se encontra nessa situação, ele é denominado emigrante. Então, emigrante é quando a pessoa sai do seu país de origem e vai morar em um outro. E o que é imigrante? Imigrante é quando a pessoa que reside em um país que não é o seu de origem. Então, ele é um imigrante. Ele reside em um país que não é o seu de origem. Todos os dias, milhares de pessoas se deslocam pelo território brasileiro. Esse tipo de deslocamento é chamado de migração e ocorre por vários motivos, como a busca por melhores condições de vida, melhores empregos ou por fatores naturais externos, como secas prolongadas e enchentes. Muitas pessoas mudam de município dentro da mesma unidade federativa, como mora em Prudentópolis, vai morar para Ponta Grossa, vai morar para Irati, ou para outra permanentemente. Mas há caso em que essas mesmas pessoas, elas não se deram bem, elas voltam ao seu município de origem. E esse tipo de movimento é chamado de migração de retorno, quando ele volta para a sua cidade, para o seu lugar onde ele morava antes. O movimento de pessoas de um lugar para o outro chama-se migração e geralmente migra-se em busca de melhores oportunidades e condições de vida.
A migração envolve a saída de um lugar e a entrada em outro. Assim, quando uma pessoa sai de seu país de origem para morar em outro, é chamada de emigrante. E ao entrar no novo país, ela é recebida como um imigrante.